Olá, como estamos? Graças a Deus, continuamos todos bem. Fala aí, Brasil. É porque eu tenho 2 canais, gente. Então, eu tenho que, às vezes, falar Fala aí, Brasil. E eu acho que esse vídeo vai só pro Fala aí, Brasil. Mas se eu mudar de ideia e botar no meu canal pessoal, eu já cumprimentei. Tá bom? Então, gente, eu vim falar da pesquisa Quest, que saiu sobre a opinião dos atos da Paulista de Bolsonaro, né? E a Quest, lembrando para vocês, é esquerdista, né, gente? O CEO, Felipe Nunes, inclusive trabalha no Manhattan, eu acho que é isso, aquele jornal do Maynard, Diogo Maynard, que só senta no Bolsonaro. A Quest é aquele instituto de pesquisa que vive favorável ao Lula, principalmente durante as eleições em 22, mas teve que se render, e o próprio Felipe fala na Globo, né, a visão dele sobre os atos da Paulista. E é bem interessante ver a Globo. Gente, se vocês verem a jornalista da Globo com cara de choro, cara de raiva, cara de velório, sabe aquela pessoa que está num velório, que não está acreditando no que está acontecendo? É ela dando a notícia do resultado da pesquisa. E o mais interessante é que essa pesquisa dá 50% de aprovação de que sim, Bolsonaro se fortaleceu. Essa foi a pesquisa, essa foi a pergunta. O Bolsonaro, o que você acha? O Bolsonaro se fortaleceu depois do ato do dia 25, último, né, de fevereiro, na Paulista? E eles dão 50% que sim, e aí vem reduzindo para o não sabe ou não quer opinar, né? E bom, então 50% é realmente a maioria dessa pesquisa. Lembrando, quem é Felipe Nunes, eu acho que essa pesquisa deu muito mais e não deu para segurar, tá? Se fosse uma pessoa realmente isenta, não estou dizendo nem de direita, isenta, eu acho que essa pesquisa, porque eles pesquisam na área esquerdista, né? Nós vimos aí o Felipe Nunes, inclusive com Boulos, Patrícia Campos Melo, da Folha e etc, né? Então, é nessa área. E nessa área, nesse reduto esquerdista que é sempre feita a pesquisa da Quest, deu 50%. Se fosse realmente nas ruas, daria no mínimo 80%. Falando nisso, gente, alguém já foi entrevistado por essas pesquisas na rua, assim, passando, fora de algum reduto? Eu não conheço ninguém. Mas não é essa a questão. A questão é que a Globo teve que admitir, com cara de velório, e o próprio Felipe, passando a visão dele, do entendimento dele. Inclusive, ele faz uma observação um pouco preocupante. Ele fala que a maioria dos jovens se informa pelas redes sociais. A gente sabe a perseguição que tá para controlarem as redes sociais. Talvez por isso. Porque, conforme ele mesmo fala, a gente se informa pelas redes sociais e não por eles. E não por eles. A Globo recebe din-din do governo. Por que ela não gostava do governo anterior? Porque ele cortou esse din-din, né? Falou que não ia ficar bancando, né? E o atual governo banca muito para falar o que ele quer. Só que nem assim, gente. Nem a Globo macetando 4 anos todas as fakes que podia com relação a Bolsonaro. Nem recebendo dinheiro do atual governo. Não consegue segurar. Nem a Quest. Então vamos ver o que a Quest
tem a nos dizer através da Rede Globo. Vamos dizer, em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Está aí, senhora? E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. A pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros, olha, na verdade, metade dos brasileiros considera que o ex-presidente Bolsonaro saiu vitorioso do ato que aconteceu no último domingo aqui em São Paulo. Então essa é o primeiro recorte que a gente quer mostrar para vocês dessa pesquisa. Antes eu queria dar uns detalhes para vocês, que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e de 3 pontos percentuais para as perguntas específicas sobre a manifestação, por causa dos arredondamentos que vocês têm que são necessários ser feitos nesse tipo de levantamento. Algumas estimativas não somam exatamente, gente, um número fechado, né? Não somam exatamente, desculpe, 100%. Então a gente vai trazer todos esses dados para vocês agora. Vamos para esse primeiro recorte. A Quest perguntou se Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco dessa manifestação. Para 50% dos entrevistados, o ex-presidente sai mais forte. Para 14%, Bolsonaro não sai nem mais forte, nem mais fraco. Para 26%, o ex-presidente sai mais fraco. E 11% não souberam ou não responderam. O presidente Bolsonaro se saiu vitorioso do ato que aconteceu no último domingo aqui em São Paulo. São desse primeiro recorte da pesquisa que diz que metade dos brasileiros consideram que Bolsonaro se saiu fortalecido. Poderia colocar também uma avaliação minha aqui do ponto de vista político, independentemente do número de pessoas que ele conseguiu levar para Paulista, se 100 mil, 150 mil, 700 mil, o fato é que foi uma demonstração de força e eu queria te ouvir a respeito disso. Júlia, eu acho que esse primeiro recorte que vocês mostraram, ele da pesquisa Quest, ele vem confirmar dois fatos importantes, né? O primeiro é de que a população que foi informada sobre o ato de domingo reconhece a capacidade do ex-presidente Bolsonaro de levar uma multidão para as ruas, né? 68%, numa das perguntas que fizemos, dos brasileiros que estavam informados sobre o ato, classificam o ato como um ato que foi grande, né? Então, desmistificando qualquer discussão a respeito de tamanho. Depois a gente também perguntou, como você muito bem acabou de mostrar, o saldo político disso, e 50%, portanto a maior parte dos brasileiros, também saiu com a percepção de que o Bolsonaro saiu forte desse processo. E o curioso, Júlia, é que quando a gente abre essa informação da força do Bolsonaro, a gente percebe que foram os mais jovens que mais classificaram o Bolsonaro como mais forte nesse processo. O que é curioso, porque quando a gente também estudou por onde as pessoas se informaram sobre a manifestação, as redes sociais aparecem na frente até de outros mecanismos, justificando um pouco por que, né, os jovens que estão mais nas redes viram mais e também acharam que o Bolsonaro saiu na frente. Ou seja, nesse primeiro recorte, Júlia, acho que a gente pode concluir dizendo que não há dúvidas de que o ato de domingo, eu concordo com você, foi um ato de força política, mas também um ato de demonstração de efeito de comunicação muito positivo para o ex-presidente Bolsonaro. Um forte abraço! Vocês viram aí, né? Tem mais nada para dizer. Aquele abraço. É isso aí, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Tá bom?